Voltamos da viagem missionária, mas a obra não para por aí, a obra continua. E antes de começarmos a abordar o vídeo, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe qual a importância de uma alma? Fomos ali pela manhã fazer o nosso evangelismo, batendo de porta em porta. Até ali tudo bem. Só que ali, quando chegamos nas nossas últimas casas, que já estávamos passando do tempo, percebemos ali que havia alguma coisa diferente, porque abordamos uma mulher e ela dizia que havia uma mulher que era sua vizinha que precisava de ajuda, porque o seu filho estava precisando de ajuda. Chegamos naquela casa, batemos na porta e acabou que a minha líder teve que entrar numa casa porque foi chamada a atenção também e eu entrei em outra. Separamos os dois grupos de forma rápida, mas ela sempre avisando, qualquer coisa você me avisa. Entramos ali, conhecemos a mãe do menino, do rapaz. A mãe dela chegou a falar que era crente. Falou, olha, eu sou crente já tem uns anos, eu vou na igreja ali de cima. Só que tem um problema. Meu filho está há muito tempo preso no vício de álcool. Eu não sei o que eu faço, já orei por ele, já tentei chamar ele para ir, só que ele não consegue ter ânimo. E ela explicou o motivo daquilo, né? Porque ele estava daquele jeito. E fomos até ele, sentamos ali para conversar com ele, percebemos que ele estava com um grupo ali, de 5 pessoas. E quando começamos a falar de Jesus, começamos a pregar sobre o céu, sobre as maravilhas do céu. E quando a gente começou a pregar, era como Estevão, né? Que quando ele falava de Jesus, ele falava sobre até a chegada de Jesus, quem era. Ele falava para os fariseus que o rosto brilhava, né? Como um anjo, porque ele admirava, ele mesmo se admirava no que ele falava. E naquele momento, quando eu falava sobre o céu, com tanta paixão, tanta convicção no que eu falava, que aquilo ali encantou a todos, menos a pessoa que mais precisava, que era o filho dela. E ali já achamos estranho ali uma situação, né? Mas levantamos, oramos por eles e começamos a querer tentar orar por cura, porque percebemos que ele andava de muleta, andava de... Lembrei o nome, não era muleta, era um andador. Ele andava de andador e ali queremos orar por cura, só que ele não tinha fé. Percebemos aí que talvez ele falou, poxa, ele não foi curado, mas será que ele realmente estava tendo fé para ser curado? E quando chegou a nossa líder, chegou um pouquinho depois e sem saber do que a gente estava falando, o que estava acontecendo ali, ela falou a mesma coisa. Começamos a orar novamente por cura e ela falou, você não tem fé. E ela começou a falar sobre o mesmo tema que eu, que era sobre o céu. E percebemos que havia uma ligação de Deus ali, sabe? Só que aí tem um porém que é muito maior ainda. No momento que minha líder começava a falar com ele, algo tocou no meu coração. Nesse vídeo agora vocês vão ver que o Rafael, que é o nosso líder de jovens geral da sede, ele tá segurando um violão. Esse violão é meu violão. Um violão que na verdade eu ganhei de presente, que eu doei de presente também. E é uma loucura, mas Deus abençoou e eu já tô muito feliz porque eu já tô com outro bem aqui. Já tô com outro bem aqui, irmãos. Eu dei uma semana depois já tô com outro. Mas enfim, continuando a história. Esse violão, ele na verdade, Deus ele tinha tocado o meu coração para eu usar ele antes de começar o evangelismo, sabe? E eu fiquei, Senhor, eu não vou usar porque eu não sei tocar direito, né? Eu não vou usar porque eu não quero me aparecer, eu não vou usar porque há outras pessoas com mais capacidade para tocar que eu aqui, como o próprio nosso líder, tinha outras pessoas que tocam lá, outros rapazes que tocavam violão. E eu falei, eu não vou pegar, eu não acho de Deus, talvez seja algo meu. Só que o Espírito Santo me incomodando, mas mesmo assim eu neguei. E ali até quando eu cheguei no final do dia, eu achava que não precisava, né? Até aquele momento, onde que eu estava sentado, minha líder orando por ele, o Senhor falou, cadê o violão? E aí pesou o clima, né? Pesou, pai, não sei onde estava o violão, não sei. E o Senhor, cadê aquele violão? Porque eu quero que você ministre aquele louvor pro coração desse rapaz. Agora, para eu poder explicar o peso desse louvor e o peso de estar tocando esse louvor, que precisava tocar esse louvor para esse rapaz, eu preciso voltar um pouquinho. No mês de julho, passei por um mês de junho, julho, ali passei por umas dificuldades até ali para novembro, ali onde Deus trabalhou muito comigo. Mas no mês de julho em específico aconteceu uma coisa.
Vai passar um corte aí do mês de julho, um pouquinho, que mostra que eu estava num lar de idosos. Nesse lar de idosos, estávamos lá para conhecer e tal, tranquilo ali até o momento. Chegou um momento que a gente viu os idosos fazendo um círculo para ouvir um homem tocar o violão. Ele estava tocando músicas antigas, mas nada religiosa, músicas culturais, tradicionais ali, e o pessoal cantando. E eu falei, nossa, que legal, bacana. Só que até aquele momento ali, tava tranquilo. Falando que cochichando pra galera, né? Também sei tocar violão, eu tocava dele tranquilo, entendeu? Eu toco tranquilo ali. E chegou um momento que ele, sem ouvir, porque ele estava de longe, ninguém comentou, ele perguntou: alguém aí do grupo sabe tocar violão ou apenas quer cantar alguma música? E aí o pessoal começou a me motivar e bora, bora, bora. Só que eu fiquei com vergonha, eu não me senti preparado para tocar, eu não me capacitei e ainda mais, eu não tive a coragem. Quando eu não tive a coragem, foi aí que eu acho que foi o auge assim, do meu erro, sabe? Porque eu via que havia uma grande oportunidade de Deus poder me usar naquele momento para poder evangelizar ali para os idosos, também evangelizar também para o homem, também até para o próprio grupo de estágio. Só que eu neguei a vontade de Deus, eu neguei a oportunidade de espalhar o evangelho. Dali eu saí muito triste. Eu saí muito triste, muito decepcionado comigo mesmo. Mas naquele momento eu também pensei, Senhor, eu vou me dedicar mais. Senhor, na próxima vez eu não quero mais negar. E Deus tem trabalhado muito comigo sobre essa questão. Então, voltando agora para o contexto, depois que eu vi que eu não tive a coragem, voltando para o nosso contexto atual, eu saí daquela casa sem poder ter tocado violão. Eu pensei, Senhor, mais uma vez eu não vou ter ministrado um louvor que só colocou em meu coração, mais uma vez, isso não vai acontecer. E eu saí daquela casa com uma convicção diferente. Eu vou voltar. Eu falei até para a mãe dele, eu vou voltar e nós vamos levar seu filho para a igreja. Eu não aceito que ele não seja evangelizado e que ele não vá para a casa do Senhor. Então, naquele momento eu saí daquela casa agoniadíssimo, agoniadíssimo, porque só tinha uma oportunidade, que era o culto à noite. Porque dali eu já ia para outro lugar e não iríamos mais voltar. Então eu não iria mais ver ele. Então ali eu saí daquela casa indignado comigo mesmo. Falei, eu não acredito que eu vou perder essa oportunidade mais uma vez, como eu fiz em julho. Eu não acredito que eu vou perder essa oportunidade. Saímos daquela casa, fomos fazer um culto ao ar livre com o nosso grupo, a liderança ali organizou um culto ao ar livre. Porque o Espírito Santo ele sabe entrar no coração mais duro. Então, E eu vendo aquele violão e pensando, era para eu ter usado, o que eu faço? Será que realmente é da tua vontade eu voltar para lá? E aí, quando estávamos voltando desse GRUD, que é o Grupo de Desenvolvimento Espiritual, estávamos indo de volta para o hotel e eu conheci um pouquinho melhor um amigo meu chamado Valteir. Por quê? Eu falei, Senhor, me dá um sinal. Se for da tua vontade, me dá um sinal. E então veio o Valteir cantando um louvor, que era um dos três louvores um dos três louvores que eu só sabia tocar. E era o louvor do meu secreto que ninguém, assim, além da minha família, óbvio, conhecia. E eu ouvindo aquilo ali, coçando meu ouvido, opa! E é uma música que não é muito conhecida. Eu falei, opa, eu conheço essa música aí. E aí eu já percebi, eu comecei a conversar com ele. E eu falei do desejo do meu coração. Além dele comprar a ideia, quando eu falei qual louvor era, ele falou que era um louvor que também ministrava muito ele. Então, não era apenas uma música, é uma música do secreto que carregava uma mensagem que queríamos transmitir para ele, sabe? Chegamos no hotel e começamos a fazer passar rapidamente um ensaio ali, não foi nem um ensaio, foi só para passar a mesma música.
e uma música que ministrou muito sobre o que eu fiz em julho, sabe? Sobre os meus desejos, sobre o desejo de Deus e a forma que tocou em mim, eu sabia que poderia tocar aquele homem. Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Chegamos agora no culto à noite. Começou a chover e eu falo assim, ó, e agora? Já começou assim. Aí eu falei pro meu líder, ô meu líder, ó, eu tô agoniado, preciso voltar para aquela casa. O que eu faço? Eu posso ir? E ele falou, pode. Tá chovendo, mas pode, vai. Aí só monta o seu grupo. E aí, se a gente não tiver esse entendimento que a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo que conduz, as coisas não fluem. Porque pelos meus olhos, eu poderia ter escolhido as pessoas com mais intimidade. Mas Deus designou as pessoas certas. Tanto que eu nem conhecia tantas pessoas assim do grupo. Algumas são mais íntimas, outras que eu nem tinha uma intimidade para saber se ela iria trabalhar comigo bem ali. Mas o Espírito Santo que escolheu as pessoas para estarem no grupo. Então decidimos ir, começamos a andar. Só que ainda tinha um porém que o meu amigo Walter ele falou: eu vou ministrar um louvor nesse culto, então tem que ser antes do meu louvor. Sejamos rápido. Eu, beleza. Pegamos nosso rumo debaixo da chuva. E ali é um lugar que não tinha. Chegamos a um lugar onde não tinha mais asfalto, não tinha tanta luz. E ali eu falei, essa rua, depois essa rua. Quando eu fui ver, eu me perdi. Sim, eu me perdi, eu não sabia mais para onde eu estava indo. Então eu, voltando para a tenda, mesmo indignado, eu tentei, eu olhei para o lado, para o outro, falei, não é aqui. Eu estava ansioso para chegar naquela casa e eu falei, não é aqui. E aí falou, não, a gente pode tentar. Eu, não é aqui. E quando eu comecei a voltar para a tenda, onde a gente ia fazer nosso culto, o meu amigo falou assim, olha, João Pedro, não se preocupa não. Amanhã a gente vem, que não sei o que. Eu falei, não pode ser amanhã, tem que ser hoje, porque amanhã a gente vai estar em outro lugar. E eu queria que fosse hoje, que hoje é a única oportunidade de ele estar no culto. E quando eu estava subindo a rua para virar para a tenda da igreja, pro culto, chegou a mãe dele, bem no momento certo, e parou a gente. E falou, olha, eu estava indo lá pro culto agora. Eu falei, olha que coincidência, eu estava indo lá pra tua casa. Vamos lá buscar seu filho? E aí ela nos levou de forma correta para casa. E quando chegamos lá, o ambiente já estava mudando. Estávamos chegando na casa e estavam com as pessoas certas. Porque um dia antes, um dos rapazes estava chorando, orando por uma vida. E ele estava aí no mesmo propósito de orar pelaquela vida. Estávamos ali com o Valteir, que é o ministro de louvor, e também que uma música que toca muito o coração dele, e aquilo ali ajudou muito. Estávamos ali também com meu amigo Anderson, que ele é uma simpatia em pessoa, carismático demais, e ele tanto que ele foi muito elogiado por esse homem. O homem falou, nossa, não sei porquê, mas eu gostei de você, gostei do seu jeito, gostei de você. Ele repetiu várias vezes isso, né? E então, certo, chegamos na casa. Quando entramos naquela casa, o ambiente já mudou. Por mais que ele estava bebendo naquele momento, quando nós sentamos debaixo, todo encharcado da chuva, nós estávamos ali com um propósito. A gente foi resgatar a ovelha perdida. Nós deixamos as 99 lá no culto por causa de uma ovelha. E estávamos ali com um propósito de resgatar aquela vida. Quando eu sentei e ele começou a falar, eu falei, olha, nós viemos aqui novamente porque não vamos decidir de você. E quando chegou o momento de ministrar louvor, foi como eu descarregasse tudo aquilo que eu queria tanto fazer no mês de julho até aquele momento. Porque foi uns 4, 5 meses tocando esse louvor no secreto. 4, 5 meses ensaiando esse louvor no secreto. Sem saber o propósito disso. O meu propósito que eu achava era para um culto onde muitas pessoas seriam tocadas, ou então por causa de vidas, nossa, eu não sei, na praça, eu achava que seria algo assim, mas não. O que Deus precisava era uma vida. Era por causa de uma vida que Deus ministrou esse louvor no meu coração. Foi aquele momento que o Senhor falou, é para isso. Foi para esse momento que eu te separei para você tocar esse louvor.
E foi aquele momento que eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. Toquei, quando dei a primeira nota, foi como um alívio. Foi, é isso, esse é o momento. É isso que Deus quer que eu faça. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Toquei aquele louvor ministrou de uma forma maravilhosa na vida dele. Tanto que ele começou a chamar muita atenção dele, ele se coçava e ficava agoniado e queria, o desconforto veio, sabe? Confrontou muito ele. E a importância de ser guiado pelo Espírito Santo é porque antes de chegarmos nessa casa, um do pessoal do grupo, que é o Iago, que eu mal conhecia ele, Deus tocou meu coração. E ele super na dele, super humilde, super calminho. Eu não quis falar nada durante nossa caminhada todinha. E ele tava assim, eu olhei pra ele e Deus tocou no meu coração. Falou, olha, ele vai dar uma palavra. A ideia era só o louvor. Quando eu cheguei na casa pensando, somente vamos passar o louvor pra ele e ir embora. Só que Deus tocou no meu coração, ele vai dar a palavra. Eu falei, Iago, prepara, porque Deus vai te usar. Dá a palavra. E quando chegou o momento, tocamos louvor e tudo quebrantou, mas ainda ele resistiu. E o Iago deu uma palavra tão confrontante e tão certeira, tão necessária, que ele chega, colheu. E aquilo foi lindo. O Espírito Santo agiu de uma forma sobrenatural naquele momento. E aí o Anderson, meu amigo Anderson, carismático, o homem com muito amor no coração, ele tocou um louvor também maravilhoso. De fundo ali, aquela coisa, aquela sensação de que Deus está agindo nesse lugar, uma atmosfera mudando. E ele chorando, embriagado, e ele falando, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço. E mostramos para ele que tinha uma chance, havia uma oportunidade. Após a palavra do Iago, você pensa, agora ele foi, né? Agora ele teve coragem de ir, depois do louvor, depois da ministração, agora, não, agora ele vai. Porém, ele resistiu mais uma vez. Deus falou com ele e ele resistiu mais uma vez. O que qualquer pessoa faria nesse momento, né? Com seus próprios pensamentos, né? Pensamento do ser humano. Vamos embora, fizemos nossa parte, jogamos a semente, agora Deus vai plantar. Vamos embora. Porém, eu acredito em uma coisa. Quando nós temos um coração de servo, quando queremos nos parecer mais com Cristo, quando o Espírito Santo ministra no nosso coração, quando o Espírito Santo vive em nós, a gente sente o mesmo arder, o mesmo desejo por Jesus, por uma vida. Assim como ele teve um desejo de me salvar, de te salvar, ele teve um desejo de salvar ele. E eu fiquei, Senhor, eu não aceito que ele fique aqui. Eu não aceito. E naquele momento, a gente insistiu. Eu insisti muito. Eu falei, vamos. Ele falou, não vou. Eu falei, vamos. Ele falou, não vou. Eu falei, vamos, rapaz. Ele não quis. Mas na insistência e no louvor ministrando, e a gente mostrando que a gente tinha paixão pela vida dele, que a gente via, mostrou para ele que havia uma oportunidade para ele, chegou um momento que eu falei, tá bom, vamos levantar, estamos indo embora, e tu vai com a gente. Ele falou, não vou. Você vai, rapaz. Aí colocamos a cadeira, ele tá bom, e chorando, porque ele queria. Ele queria muito, não era algo forçado, não era algo que a gente obrigou, puxou ele e levou. Foi algo que ele viu que havia uma esperança para ele, que acreditávamos na melhora dele. Então, ele levantou, com muito desespero ele levantou com o andador dele e falou, vamos.
eu preciso, eu quero ir, vamos, vamos. Aí a mãe dele falou, você quer mesmo? Ele falou, vamos, agora, agora, mãe, me ajuda e tal. Eles, aí começamos a ir debaixo da chuva. Andamos, andamos, andamos. Chegou um momento que a mãe dele não aguentava mais ajudar ele com o andador. E aí eu tentei ajudar ele, só que ele tava com tanto desespero pra ir. Eu falei, não, mas é com tanta pressa não, vai com calma. Só que ele me puxou e aí eu acabei caindo junto com ele. E aí esbarramos no chão. Se eu não tivesse um momento tão desesperado, tão sério, eu teria morrido de rir. Mas eu não consegui, eu levantei, puxei ele e fomos andando. E naquele momento, o nosso amigo Valtteri precisava ministrar o louvor. Então o que aconteceu? Ele saiu correndo, foi na frente para ir pro culto. E fomos, tudo bem. A melhor parte ele já fez, que foi louvar. E fomos. Então pensamos, a melhor parte ele já fez, né? Que foi ministrar louvor. Então, tudo bem, ele pode ir. Ele foi na frente, estávamos lá conversando com ele desesperado, estava querendo muito ir. Sabe, quando finalmente acende uma chama, eu consigo. Tem algo, tem alguém me esperando. Tem alguém que me quer, tem alguém que está de braços abertos me esperando. Ele foi e. Só que chegou na metade do caminho, ele cansou. Cansou debaixo da chuva porque estávamos andando ali num barro e ele não estava tendo mais força para ir. Ele falou, não dá mais. Ele chorando, falou, não consigo porque está muito longe e eu acho que não dá para mim, eu tô sem força, eu tô cansado. E naquele momento percebemos que não tinha mais como convencer ele de ir mais, sabe, para frente, chegar até o culto. E eu falei assim, o que eu faço? O que eu faço nesse momento? Mais uma vez, se eu colocar algo no meu coração e o que eu faço? Não tem mais o que fazer. Só que Deus, ele é um Deus perfeito. Deus, ele prepara situações, ele prepara pessoas, ele prepara o ambiente. Ele é um Deus que faz coisas perfeitas. E naquele momento, meu amigo Valtteri, ele volta com o carro atrás da gente. No mesmo momento que ele fala que vai voltar, ele olha para trás, a gente olha para trás, aparece um carro na frente dele. E fala, entra. Ele entrou no carro, colocamos o andador dele e eles foram direto pro culto. Naquele momento o Valtteri, ele volta com o pastor para buscar ele e aparece no culto. E ele fica logo no banco da frente. Chegou depois, debaixo da chuva, encharcado. Olha aquela cena, ele tá assistindo o culto. E mais do que isso, final do culto, eu olho ele aceitando Jesus. Aquilo ali ganhou minha viagem. Só se fosse para aquela vida, foi ganha a minha viagem. E é isso que Deus espera da gente. Que a gente vai atrás da única ovelha perdida. Que tenhamos esse coração, sabe? Porque acho que é isso que o cristianismo representa. E é como naquela festa do rei, né? Que Jesus cita na Bíblia, né? Cita ali. Que o rei ele chamou pessoas de toda a cidade para celebrar o banquete com ele. Ele chama pessoas que não são amigos, né? Que são pessoas de fora e até pessoas fora do muro, que são pessoas que são doentes, as mulheres prostitutas, escolhe pessoas que ninguém da sociedade aceitaria. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas eram forçadas a entrarem na casa, a entrar no palácio do rei. E às vezes temos que insistir, às vezes temos que ir mais fundo, temos que tentar mais, temos que insistir pelaquela vida, porque é isso que Deus espera da gente. Quinta-feira, na mesma semana da volta do evangelismo, né? Da missão. Estou indo agora para o trabalho, depois faculdade. Aí o que acontece? Eu estou aqui agora com ele, o violão. Um evangelho tem que ser cotidiano. Acabou a viagem, fizemos esse testemunho maravilhoso acontecer para a honra e glória do nome do Senhor.
Mas não acaba por aí. Como eu disse, que aconteceu em julho, agora eu posso chegar a perto de fazer algo parecido? Posso. E chegamos no momento que vamos para a faculdade. Chegamos na minha faculdade e Deus tinha ministrado desde agosto até o final desse ciclo da faculdade, desse semestre, para realizar esse evangelismo, a realizar esse evangelismo através do louvor. Louvores que Deus colocou em nosso coração. E antes mesmo de começar, que eu cheguei na faculdade, Deus usou uma irmã na viagem missionária para falar comigo também. E eu senti de Deus durante o trabalho um derramar do azeite, do poder de Deus sobre a minha vida de uma forma tão grande, e falando que eu iria por causa de uma vida novamente. Pelo que parece, por mais que muitas vidas foram alcançadas, era uma vida em específica precisava ser alcançada através do louvor. E como vocês podem ver aí, tinha alguém me ajudando. E quem é esse alguém? É a Isabela. Essa Isabela aí, ela trabalha lá. E também, como ela é crente, eu só puxei e falei, vamos lá? E já foi, bora. Então fomos, fazemos ali o evangelismo ali. Graças a Deus deu tudo certo, mas havia algo que a gente ficou... Tá, o pessoal recebeu, mas era isso mesmo? Hoje não... Sabe? Faltava alguma coisa. E quando estávamos ensaiando, antes de fazer esse evangelismo na faculdade, chegou uma das supervisoras e falou, que legal, vocês vão fazer um louvor aqui, só que essa supervisora, ela não é desse dia. Ela era de outra data específica. E ela falou, que tal vocês irem pra terça-feira e ministrar pro pessoal da tarde? E fomos. E agora vocês vão conferir um pouquinho como é que foi essa jornada. Vai, pronto, dá uma pro vídeo aí, ó. Oi, galerinha do canal do Ju. Fala o que você vai fazer agora. A gente vai cantar louvores no fim do estágio. Ai, meu Deus, não, a gente não vai cantar nada. A gente vai cantar no fim do ciclo e eu estou muito nervosa, mais do que o normal, eu não sei porquê. E antes de vocês verem, vocês vão ver algo extraordinário aqui, tá? Algo maravilhoso. Porque eu já tinha voltado da viagem missionária, cansado, muito cansado, e fui trabalhar. Aí já começa aí, que foi uma sexta-feira. Trabalhei o final de semana todinho. Até segunda-feira, porque eu precisava trabalhar. E aí, quando eu precisava ir pra terça-feira, pra esse encontro na Unip, eu tava morto de cansado, morto de cansado. Cheguei em casa, dormi e acordei na hora exata. Cheguei na hora exata na faculdade, 2 e ponto. Ensaiamos e no momento certo que terminamos de fazer o ensaio, terminamos de orar. Foi o momento certinho pra gente ir e ministrar o louvor. Naquele momento já percebemos ali que foi algo de Deus mesmo, porque a gente percebeu um ambiente que já estava mais animado, mais confiantes, mais preparados. Sentimos como se fosse a primeira vez um preparo, sabe? Deus estava nos preparando para essa segunda vez. Claro que na primeira vez eu acredito muito que Deus pôde ser revelado para algumas pessoas, sim, ali. Mas nessa segunda vez algo diferente estava acontecendo. E agora vocês vão ver essa cara morto de cansado. Relevem a minha cara de morto aí, mas o importante é que a mensagem foi entregue. Expectativas. Vamos agora tocar com o pessoal do sexto semestre, já tocamos pro sétimo na sexta-feira, mas agora nós vamos pro sexto. A minha expectativa é de que pelo menos uma vida, se for uma vida ser alcançada, pra mim já tá ganho. Amém. Me conta aí, como foi a experiência? Gente, até agora estou impactada. Essa é a segunda vez que a gente ministra aqui na Unip. A gente ministrou da última vez na sexta, né, João? Na sexta.
E hoje foi totalmente diferente, a gente sentiu as pessoas mais conectadas, elas estavam prestando mais atenção. E foi algo muito único, assim, de verdade, ter participado de um momento assim. Eu agradeço ao dono do canal, mas eu agradeço a Deus também, porque, gente, assim, tinha pessoas que tiveram pessoas que choraram, que se emocionaram e tudo mais. A gente sentiu a reflexão, sabe? Enquanto a gente cantava, a gente sentia a reflexão delas, elas pensando. Então, gratificante. O que eu senti? Na última vez que a gente fez, uma das supervisoras do sexto e a gente tocando, né? Então, quando a gente tava tocando, ela falou, muito legal, vamos trazer vocês pra terça-feira. A minha expectativa não era grande, eu vou falar a verdade, porque o que eu focava mais era no meu estágio. E quando eu vim pra cá, tocamos, ensaiamos, nós chegamos, já percebemos ali que o pessoal tava atento, né? Prestando atenção, olhares fixos assim, contemplando o que poderia acontecer ali. E Deus preparou um ambiente já no início, e quando a gente começou a tocar, tocamos os 2 louvores, damos uma palavra, a Isa, e aí a gente percebeu realmente que Deus fez presente, que tocou muitas vidas, né? A gente percebeu que o pessoal prestou atenção, foi super educado, mas também, além disso, algo aconteceu, a atmosfera mudou e vidas foram alcançadas para o honra e glória do nome do Senhor. Gente, então, estamos aqui no final do dia, já são 6 horas, quase 6 eu acredito. E nós estamos aqui para contar o testemunho, né, do que foi o dia de hoje. Nós falamos das nossas expectativas e nossas expectativas foram supridas. Foi algo sobrenatural, muito espiritual, assim. Nós, inclusive, falamos, né, em outro vídeo sobre a mulher que chorou e sentiu e experimentou da presença de Deus. A gente sentiu isso vindo dela quando o ambiente mudou. E após isso, né, no momento que acabou ali as dinâmicas e tudo mais, ela chegou até nós para compartilhar sobre o irmão dela, né, e problemas familiares dela, e pediu oração, disse que acreditava já há um tempo, mas queria oração pela família dela, pela luta que ela estava passando. E nós testemunhamos a fidelidade do Senhor, testemunhamos o amor do Senhor pelas pessoas e por nós, que não deixou que nada de ruim nos tocasse, que não deixou que a gente se abalasse, e fez com que ela conhecesse um pouquinho mais da tua glória, um pouquinho mais do teu amor. O que eu posso falar? A gente tinha uma profecia deixada que a gente encontraria uma alma, uma pessoa específica, e por causa disso nós queremos que faríamos a diferença através dessa profecia. E quando descobrimos que ela veio até nós para pedir oração pela família, que até foi uma parte da profecia que seria por conta da família, foi ali que entendemos que nos aliviamos, onde percebemos que realmente era a vontade de Deus. Tanto que as canções que escolhemos, ficamos em dúvida, mas quando paramos um momento para orar e ter a confirmação do Senhor, percebemos também que ali foi causa de Deus, porque ela falou, eu conheci a música, foi por causa dessa música que eu chorei. E aí eu percebi, uau, Deus, foi Deus, não fui eu que escolhi a música, mas foi Deus. Situações que na igreja você não enfrenta situações igual você enfrenta aqui. Você, quanto tempo você já abraçou alguém na igreja naquele estado ali e orou por ela? Na igreja as pessoas já têm... Você entendeu? Aí você foi lá pra Bahia, lá no meio da rua. O que Deus fez lá com você? Como Deus te usou lá? Como Deus usou vocês lá? Você entendeu? Aí a gente fica esperando dentro da igreja. Porque na igreja o ar-condicionado, a aguinha gelada, o som é muito reguladinho. Aqui não se regula som. Tem dia que o som tá bom, tem dia que o som tá rachando, sabe? Mas a gente não para por isso. Nessas horas eu precisaria muito de uma ajuda para carregar um bolo, um suco, um violão, uma mochila. Deus me livre. O bolo que eu trouxe dentro do ônibus. Você é louco, ó? Toma. 360. É de quê?
coloca as velas. É de prestígio. Não. Chegando, já chegou o disco voador. Chegou o disco voador. Aniversário de 61. Sim, eu sou o Papai Noel. Estou aqui com o meu grupo de evangelismo. Fala aí, Duda. Fala aí, Bianca. E aquele ali É o da mídia. é o Midianita. Meu criado, meu doente. Gente, o que me motivou a trazer o Papai Noel pra cá é juntar o útil com o agradável. A fantasia tava lá, o Natal, né? O Natal, mas é a semelhança do Papai Noel, mas Jesus também, né? O nascimento de Cristo, né? Salvador, a nossa esperança. E dá pra assimilar essa ideia, né? Como uma forma de abordar mais o pessoal, pra eles ficarem mais à vontade. E é isso, o Senhor faz de diversas formas, né? O louco mesmo pra confundir os sábios. Ele está a te esperar. Eita, puxa! Duda, aonde a gente foi parar, Duda? Hã? Fala pro meu vídeo, aonde a gente foi parar? A gente tá dentro de Nicolândia. Por que, Duda? Explica isso. Eu não sei por que a gente veio parar aqui. Espírito sobre a carne.